Agora vamos falar um pouco sobre a irmã Lúcia, porque eu fiz aqui no meu canal o caso da irmã Ah, esse caso Lúcia. é interessante. É muito interessante, é misterioso e o povo aqui do canal adora, o público do canal ama mistérios. E aí eu vi a entrevista que você fez com o professor Carlos Bezerra, Bezerra, que estuda exatamente. sobre esse tema. E aí eu consumi toda essa entrevista, dei uma olhada ali no canal do Carlos Bezerra, peguei o livro que vocês citam de Fátima, e trouxe no canal. E teve bastante gente que não gostou, porque É fala lógico, é uma polêmica enorme. fala sobre a substituição da irmã Lúcia. A irmã Lúcia, para quem não sabe, seria a freira que, quando era criança, foi uma das crianças que viram a aparição de Fátima. Não é isso? Isso. Bom, inicialmente eu não sou expert no assunto. Quem é o professor Carlos Bezerra? Ele escreveu um livro sobre isso, está vendo inclusive na nossa editora Caravelas. Então eu só vou poder dar uma pincelada por alto aqui e retrato que o tema é polêmico. Então não vou aqui, não sou um expert, então não vou bater o martelo em cima desse tema. Mas o caso começou justamente por causa de fotos como essa. Que elas são Diz que completamente elas são diferentes. diferentes. Então, a da esquerda aqui seria a verdadeira Lúcia. Vamos dar o nome de Lúcia 1. Uhum. Então, segundo se vê, né, dentistas examinaram, pessoas que estudam com faces também examinaram que ela tem uma face diferente da Lúcia 2. E que se você vê que são duas pessoas diferentes, elas têm que ser trocadas. Ou uma morreu e a outra foi substituída. Então, a coisa começou, o estudo começou não com uma documentação, uma coisa testemunhal, foi uma coisa mais recente, com base nas fotos. E aí, das fotos, começou-se a fazer, então, estudos mais aprofundados. Infelizmente, não tem exame de DNA que poderia resolver esse problema, né? Porque... Todo mundo gostaria de resolver esse Mas problema. sabe onde a irmã Lúcia verdadeira está enterrada? Não tem como saber, né? Não, mas Porque... poderiam fazer com os parentes, né? Eu não sou entendido de DNA e de Ah, biologia, verdade. mas eu acho que se pegar, por exemplo, onde a suposta Lúcia 2 estaria enterrada, Uhum. faria um exame não sei se é possível, se eu estou falando alguma bobagem em Com algum biologia, com parente algum dela, parente teria com a genealogia genética, genealogia, teria como exatamente. fazer a árvore genealógica Então, dela. aí Por que se que você... ninguém faz, será, Acho né? que não... Teria que ter Falta alguém com muita interesse? autoridade lá no Vaticano, então não, Teria que não autorizar. dá. Então é por causa de foto. Tem muito mais fotos aí que vocês Tenta podem pegar mais ver algumas. que aí dão a entender que seriam duas pessoas diferentes. Volto a dizer, o assunto é extremamente polêmico. Tem pessoa, acho que só 10% deve acreditar que são trocadas e 90% não acredita. O assunto é extremamente polêmico. Mesmo quem defende que foram duas tem problemas nessa versão. Mas são pessoas que se vê que são diferentes, né? São pessoas diferentes. É, Mas qual então fica seria a difícil. motivação para essa troca? Então, a aparição de Fátima foi em 1917. Teve três visões, né? Eram três pastores, era a Fátima, Jacinto e o Francisco. E elas então viram Nossa Senhora. Aliás, foi um dos milagres mais bem documentados da história, quando o sol se moveu. Os jornais portugueses comentaram tudo na época, né? Quem quiser ver um livro muito bom, como é que ele chama? Da Fátima? Deu um branco agora ou não. Mas tem muitos livros que falam sobre os milagres lá e como que a ciência não conseguiu comprovar isso. Bom, o fato é que esses três eram três crianças, né? Tinham o quê? 7, 9, 11 anos. A irmã Lúcia era mais velha. Acabaram vendo Nossa Senhora e Nossa Senhora apresentou três visões. Uma que seria da Rússia, né? Mostrando a Rússia, mostrando o inferno, mostrando os erros dos homens, etc. Uma segunda visão dizendo que se os homens não emendassem haveria um castigo maior, que seria a Segunda Guerra Mundial, e que haveria um sinal do céu indicando isso. Esse sinal aconteceu, podem pesquisar, teve a maior aurora boreal da história documentada, Então, e esse foi em teria sido. 1938, que inclusive chegou em Portugal a aurora boreal, e que nunca tinha acontecido na história a aurora boreal em Portugal, mas na Suíça. E ela também cita do comunismo, né? Do Atingir o mundo comunismo inteiro. também, de atingir então. E, inclusive, quando teve a aurora boreal, foi interpretado como sinal de Deus, né? E, de fato, em 1939 começou a guerra mais sangrenta da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, a profecia estava se cumprindo. E teve uma terceira, que, na realidade, nunca foi
divulgada integralmente, só uma parte, só foi divulgada no ano 2000. E aí que entra a grande polêmica, né? Que a igreja ela deu uma guinada muito grande, né? No Concílio Vaticano II. E que então esse terceiro segredo teria advertido sobre esse Concílio Vaticano II. O que seria o Concílio Vaticano? O Concílio Vaticano II foi um concílio convocado pelo Papa João XXIII e que mudou muitas coisas da igreja. Não vai dar para entrar aqui em detalhes, é um assunto mais teológico do que de história. O fato é que, para compreender que a igreja deu uma grande mudança depois do Concílio Vaticano II. E se o terceiro segredo falasse disso, né, então nós teremos uma vidente dizendo que esses efeitos estariam negativos. E, de fato, depois do Concílio Vaticano II, as vocações diminuíram, as pessoas foram perdendo a fé. Aqui no Brasil, as pessoas estão abandonando muito o catolicismo. Daqui a alguns anos, a maior parte da população brasileira vai ser protestante. Os estatísticos, né, a gente que estuda, já tem até uma data. Diz que 2030 vai ter mais protestante no Brasil que católico. E você acha que se deu uma das coisas para esse fenômeno seria o Concílio do Vaticano II? Certo. Que, aí depois, o que nós estamos vendo? Um clero muito corrompido, padres comunistas, bispos que não querem saber de nada. Até ele cresceu muito com isso, né? Teologia da libertação cresceu demais, né? Então nós vemos que o efeito explica a causa, né? Uma árvore boa não pode produzir fruto ruim. Uma árvore ruim não pode produzir fruto bom. Então, se o fruto do Concílio Vaticano II foi muito negativo a olhos vistos, né? Então o concílio foi ruim. Isso teria sido avisado pela irmã Lúcia. Ora, só que quem fez o concílio, os padres depois do concílio, não gostariam que essa versão fosse divulgada. Então teriam inventado uma segunda irmã Lúcia para dizer, ou pelo menos para não falar, que o Concílio Vaticano II foi negativo. Então, essa é a teoria. E tem a questão do envelope, né, também, que parece que foi corrompido. Eu já não sei os detalhes. Eu também não me recordo dos detalhes, faz tempo Isso que eu falo, vídeo. Eu não sei os detalhes, só sei por alto. Mas, no fim, o terceiro segredo que foi divulgado era que o Papa ia sofrer um atentado. Então, mas isso muita gente não engoliu. Porque é muito pouco. Muito pouco, também achei. Muito pouco. Então, é muito pouco. Seria o comunismo. Inferno, uma coisa violenta. Um negócio que aborda o mundo inteiro. O mundo inteiro. Outra Segunda Guerra, 100 milhões de mortos. E o outro atentado num Papa, é uma desproporção muito grande. Tem, né? Eu concordo 100%. Muito grande. Então, o terceiro segredo não foi revelado integralmente. Ali está a capenga. O terceiro segredo é sério, porque os outros dois foram sérios. É sério e não foi revelado. O que era sério que aconteceu? O Concílio Vaticano II foi uma verdadeira bomba na igreja. Agora, não era interessante, só que se eles fossem divulgar, olha, uma das visões de Fátima era dizendo que o Concílio Vaticano II é uma coisa negativa. Acabou com o concílio, né? Exatamente. Então eles tinham que criar um novo personagem, uma nova pessoa, para pelo menos não falar nada, ou abafar, ou dar uma noção que o Concílio Vaticano II foi uma coisa normal. E por isso criaram a irmã Lúcia II. Seria essa, em linhas gerais, a teoria, a motivação. Né? Quando que a morreu, ninguém sabe, é motivo de especulação, né? E aí ninguém sabe também, não sei. Isso que eu sei por alto. Falta dizer, isso é muito polêmico. Estudem, leiam, porque o tema é muito interessante. Então a gente nunca vai saber qual é verdadeiramente o terceiro segredo. Você acha que foi queimada a carta? A carta, não sei. Pode ser que seja revelado no futuro, integralmente, tudo. Pode ser. Por exemplo, o Pio XII, em 40 antes dele ser Papa, né? Ele era secretário de Estado do Pio XI. Ele chegou a ler o segredo, né? Ele falou que no futuro, só que não deu detalhes. Falou que no futuro a fé ia ser mudada, a missa, um monte de coisa ia ser mudada, e isso seria negativo. Então, isso aí se diz que, então, o terceiro segredo seria isso. E ela também resistiu um pouco para escrever o terceiro segredo, né? Ela começou meio que se assediada. Sim, ela teve muitos momentos de hesitação, teve várias fases de escrita, aquela que inclui Portugal, foi feito depois.
né? Teve o diário dela que ela acrescentou outras coisas, né? Eu não sei os detalhes, mas não foi assim. Ela escreveu tudo num dia, pronto, aqui tá de cabo a rabo. Não foi assim. E o Papa, na época que foi pedindo para ela escrever, não foi isso? Acho que foi o Papa Pio XI, né? Se não me Que engano. aí ficou pedindo que ela escrevesse. E aí a teoria é que ela acabou, pelo assédio que ela sofria muito assédio lá em Fátima, né? Bastante. Por Tá isso que falando a 1 ou a 2? a primeira. Não, a primeira não. Ela morava em clausura. Eu Tem pensei que ela poucas tinha ido para Carmelo para Não, sair ela do teve assédio. pouco. Não, ela saiu, lógico, mas ela tinha pouco, ela não tinha muita. Não aparecia muito publicamente. A 2, sim, ficou mais midiática. Ela era mais. Aí sim. Ela gostava de tirar mais Aí fotos. ela teve contato com a televisão, ela aparecia junto com tal pessoa, com outro tal. E até o. Outros que até o Mel Gibson foi visitar. Sério? É. Meu Deus. É. E é bem diferente isso que eu ia falar. Até as características, assim, da personalidade. Totalmente também. diferente. Uma é reservada. É. Uma reservada de convento, pouca declaração ou nada, né? Pouca filmagem, nada. A outra já fala demais, já gosta de aparecer na televisão.